O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. O SPH entrega dia 2 de dezembro o prédio centenário da Escola de Engenharia restaurado. A edificação, que teve suas obras iniciadas em 1898 e concluídas em 1900, é a primeira da universidade construída para fins educacionais, abrigando a escola, que é a maior matriz de cursos da URGS. As obras de restauração para a preservação do prédio começaram em 2008, tendo sido interrompidas em 2011 e retomadas em 2013. Com o restauro, foram preservadas as características originais do edifício, sendo as mais simbólicas: o busto e o brasão da República, o relógio e os números romanos esculpidos em sua fachada. Também foram feitas adaptações à acessibilidade universal, com a instalação de plataforma elevatória, modernização dos elevadores e implantação de sanitários acessíveis. Para comemorar esta reinauguração, teremos hoje uma edição especial de Momento do Patrimônio. Começaremos com o depoimento do diretor da Escola de Engenharia. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho fez graduação e mestrado em Engenharia Civil na Escola de Engenharia da URGS e é professor e diretor da escola, neste momento em que o seu prédio centenário será entregue à comunidade após as obras de restauração e adaptação à acessibilidade universal realizadas pelo setor de patrimônio histórico. Ele nos fala agora sobre algumas de suas vivências nas várias etapas de sua trajetória pela Escola de Engenharia. Olha, foi uma trajetória muito rica, né? Eu acho que realmente, né, eu entrei aqui nem conhecendo direito qual é que era a dimensão da Escola de Engenharia, né, como um jovem estudante de Engenharia Civil, ainda no ano lá de 1984, e tive as mesmas dificuldades que alguns dos nossos alunos continuam tendo hoje em dia. A engenharia é tão grande que às vezes até a gente demora para entender como é que funcionam todos os seus espaços, qual é a complexidade entre eles e até onde estão algumas das salas de aula, pela dimensão enorme que essa unidade tem. E eu tive a oportunidade de vivenciar a universidade, não só como um estudante de graduação que veio aqui para fazer seu desenvolvimento profissional, mas logo eu entrei como auxiliar de iniciação científica e comecei a ver uma outra URGS e uma outra escola, que a gente começa a ver os bastidores, que é uma das coisas mais ricas, como a universidade tem esses espaços de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação tão importantes, tão competentes, e que muitas vezes quando a gente está simplesmente se deslocando numa sala de aula ou outra, a gente não consegue perceber a riqueza, a qualidade dessa infraestrutura de pesquisa. Eu terminei e me envolvi bastante como auxiliar de iniciação científica dentro do Laboratório de Ciências e Modelos Estruturais, que foi minha primeira casa, sob o ponto de vista de pesquisador aqui dentro da universidade. E me informei com toda a emoção que a gente tem. Durante esse período, obviamente, convivi um pouco com as antigas catacumbas lá do nosso prédio centenário, com algumas das festas da Escola de Engenharia, com a movimentação do corpo estudantil, que naquela época era bastante ativo da nossa escola e que felizmente hoje em dia está retomando esse mesmo dinamismo. A gente tem hoje um protagonismo bastante forte do nosso corpo docente. E acabei ingressando no mestrado aqui mesmo na universidade, onde de alguma forma comecei a vivenciar outra dimensão, que era aquela dimensão da pós-graduação tão competente. Hoje a gente tem, pelo histórico, nós somos um conjunto de pós-graduações dentro da engenharia dos mais antigos e tradicionais do país. E hoje, na média, nós temos a melhor avaliação em termos de pós-graduação de todas as unidades de engenharia de todas as universidades do país. Foi muito bacana a experiência como mestrando,
pude ajudar a construir o meu laboratório, pude ajudar a aprender, começar a aprender a orientar a auxiliares de iniciação científica, a entender como é que a pesquisa pode e deve ter desenvolvimentos que impactem a sociedade, que beneficiem tanto o nosso poder público, quanto o setor privado, quanto as pessoas em geral. E acabei, com muita dor na época, assim, porque eu não queria deixar um pouco minha casa, a qual eu tinha me afeiçoado tanto, decidindo ir fazer meu doutorado no exterior, até porque naquele momento a gente não tinha muitos programas na minha área aqui no país. Foi uma despedida dura, porque eu já estava muito enraizado aqui na universidade, e eu continuei mantendo contatos, de alguma maneira, com todos os meus amigos, sejam eles colegas discentes, colegas docentes, que eu tinha feito nessa trajetória até então. Felizmente, ainda durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um concurso para a própria universidade e não hesitei nesse momento, embora tivesse um convite de continuar na Inglaterra, em retornar a casa, e me candidatar a ser um docente dessa universidade, ou seja, mais uma vez mudando a maneira como me relacionava com a universidade. E tive a sorte de ingressar, fui muito bem avaliado, fiquei em primeiro lugar no meu concurso, e ingressei como professor do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia. E aí comecei a ver uma outra dimensão, então eu já tinha acompanhado a dimensão aluno, já tinha acompanhado a dimensão pesquisador, primeiro de graduação, depois de pós-graduação, e aí comecei a entender a dimensão de ser professor dessa universidade, da importância, da qualidade dos nossos alunos, do papel que o aprendizado tem dentro das funções da escola. Afinal de contas, a universidade hoje é reconhecida por ser capaz de pegar alunos de excelência e desenvolver neles capacidades técnicas para eles serem alguns dos melhores engenheiros do país, e o nosso DNA está espalhado em todo o setor privado e público dessa nação. E, por outro lado, a gente produz conhecimento de ponta, conhecimento que é transformador. E, ao mesmo tempo que eu comecei, então, a minha carreira docente, com muitas alegrias, efetivamente começar a orientar, a ingressar no pós-graduação, conseguir desenvolver o meu laboratório, tornar ele uma das referências nacionais e um player internacional, contribuir com a produção científica, começar a gerar meus herdeiros, outros mestrandos e doutorandos, e hoje já tenho meus netos acadêmicos, que são os orientandos dos meus orientandos. Eu também comecei a me envolver um pouco na área administrativa, então eu fui membro primeiro do colegiado do departamento, depois eu participei da pós-graduação, acabei me tornando coordenador da pós-graduação, representante docente junto ao Consum. E finalmente, nessa evolução, acabou surgindo um momento em que meu nome foi cogitado para a direção da escola, e eu, surpreso, até pela minha idade, eu sou um diretor relativamente jovem dentro da linhagem de diretores da escola, acho que talvez o mais jovem dos diretores que a gente teve. Eu me senti atraído pelo desafio de sim, levar adiante um pouco isso, levar todo esse entusiasmo, esse amor que eu tenho pela universidade, pela escola em particular, e colocar um pouco minhas ideias, porque eu acho que era um momento em que a gente, tanto na universidade quanto na escola, estava sendo desafiado a entender como é que a gente prepara essa unidade, esta instituição, para o século XXI, para os novos desafios que vêm. A gente foi muito exitoso nessa trajetória de quase 120 anos da escola, mas a gente sabe que tem coisas que estão transformando o mundo e que devem impactar a universidade. A questão de novos alunos que vêm com um outro perfil, que vão demandar um outro processo de ensino-aprendizagem, a relevância hoje que a universidade entende, que a sociedade entende, que a universidade tem que ter um papel importante de gerar conhecimento transformador, de atuar com os diversos segmentos da sociedade para poder ajudar a operacionalizar a transferência do conhecimento que é gerado na universidade, para que ele tenha uma aplicação que tanto beneficie socialmente as pessoas, como beneficie a nossa economia, beneficie o dinamismo do país. E aceitei o desafio, fui bem aceito pela nossa comunidade, fomos conduzidos à direção, eu e a professora Carla, que tem sido uma parceira fenomenal, tive a sorte de contar com mais uma parceria importante nesse momento, de maneira unânime pela comunidade. E nesses últimos 3 anos temos desenvolvido, então, algumas ações para acompanhar esse ritmo da própria escola, que é um ritmo muito intenso, de grande quantidade de interações, de grande expansão,
Então a gente tem se preocupado com algumas dimensões, uma dimensão importante com a qual a gente ainda tem que resolver alguns impasses, é a questão da infraestrutura, mas também a questão de formação de novos docentes, mudança generacional, a incorporação de novos técnicos e a definição de alguns avanços importantes nessa cultura da inovação, da criatividade, do empreendedorismo, que é tão importante dentro dessa lógica, né, de gerar não só bons profissionais, mas profissionais que sejam capazes de empreender, de trazer e gerar riqueza para o nosso país. Então a gente tem um programa especial, que é um programa que a gente trata com muito carinho, que é o FAIS, que é um programa de fomento à inovação, criatividade e empreendedorismo, que envolve várias atividades que já estavam em andamento, que a gente de alguma maneira reuniu e deu uma certa estrutura, que vão desde os concursos estudantis, que a gente tem muito sucesso. Recentemente a nossa SAI, a Fórmula SAI, que é um concurso organizado pelos alunos, foi a segunda na competição nacional, está classificada para o Mundial, que vai ocorrer nos Estados Unidos agora no ano que vem, mostrando assim como a gente pode dar experiências mais ricas, né, para esse processo dentro da formação dos nossos alunos aqui, que envolve não só, né, o desenvolvimento pessoal deles, mas a aplicação de conhecimentos de pesquisa, do melhor conhecimento que é gerado na universidade. Então, envolve concursos estudantis, a incubadora, envolve ações de criação de núcleos de serviço que permitam que as pessoas deem fisicalidade às suas ideias, ou seja, no conceito Fab Lab, áreas que a gente possa fazer prototipagem das ideias, que tenha acesso livre a todo mundo, que seja uma infraestrutura da escola para toda essa comunidade. E várias outras ações, núcleo de empreendedorismo, núcleo de engenharia educacional. Então a gente está trabalhando muito essas questões ali para poder continuar nesse caminho de incremento de qualidade, nesse caminho de adaptação da nossa escola aos novos desafios que estão aí para frente. E acho que existe uma preocupação, né, não só da própria escola, mas da universidade como um todo, de cada vez mais entender como é que a gente pode atuar de alguma maneira na geração de conhecimento, na formação de profissionais que são a natureza da universidade, mas também contribuindo para as agendas globais aí de desenvolvimento, de melhoria das condições de bem-estar. Como o senhor vê o trabalho de restauração que foi feito no prédio centenário da Escola de Engenharia? Acho que eu gostaria de deixar aqui um agradecimento, né, à estrutura que cuida do patrimônio histórico da universidade, que é tão caro para todos nós, né? A universidade tem essa semente ali que está representada nos prédios, que mostra um pouco a nossa trajetória e que para mim como diretor foi muito importante, porque simbolicamente a gente observa, né, que no fundo a gente está sentando hoje na cadeira, mas que tem toda uma trajetória dos que vieram antes da gente, que fizeram essa construção. Então nesse momento que a gente recebe do patrimônio histórico, da sua infra, da administração central, um prédio que é tão simbólico para a gente quanto a escola centenária, né, onde nasceu a escola, lá na Praça da Argentina, ele de alguma forma constrói uma ponte entre o nosso passado tão rico e entre esse futuro que a gente busca, né? Acho que o prédio vai nos permitir retomar a nossa casa, né? Trazer para lá a administração da escola, recuperar alguns espaços históricos como as catacumbas, né, do CUE, mas também a gente vai implantar nesse próprio prédio algumas das ações mais inovadoras, né? Os novos espaços de ensino-aprendizagem, a incubadora tecnológica, a sala de pré-incubação, que mostram um pouquinho essa conexão, né? Como de alguma maneira a escola volta a girar em torno desse prédio que foi tão cuidadosamente, né, recuperado pelos nossos amigos aí do patrimônio histórico e que a escola está tão ansiosa de receber de volta e fazer dele de novo o coração da nossa unidade. Momento do Patrimônio conversou também com o superintendente de infraestrutura da URGS. O professor Alberto Tamanha fez mestrado e doutorado em engenharia civil na Escola de Engenharia da URGS. Foi diretor da escola de 2004 a 2008. Atualmente é professor da escola e, como superintendente de infraestrutura, está vinculado às obras de restauração e adaptação à acessibilidade universal que foram feitas no prédio centenário. Ele nos fala da sua experiência na Escola de Engenharia. A Escola de Engenharia é uma, vamos chamar assim, uma instituição, é uma unidade dentro da universidade que talvez muitas pessoas se acostumem e não consigam perceber a importância que tem. Em 1979, quando eu vim para fazer o mestrado, encontrei na pós-graduação em engenharia civil muito acolhimento e portas abertas para estudar.
essa é uma fase da Escola de Engenharia, é decir, um sistema de pós-graduação qualificado que recebe pessoas de dentro do país, da própria universidade e de fora do país. Também eu fiz doutorado na escola, no mesmo curso de pós-graduação, e me tornei professor. Digamos assim, minha experiência na Escola de Engenharia é muito boa. Com os alunos, nas diversas disciplinas, na orientação, na pós-graduação. E depois tive a experiência de ser diretor. E realmente é um orgulho ter sido diretor da Escola de Engenharia. Porque ali a gente começa a perceber a grandiosidade, digamos, da atuação da Escola de Engenharia, com os miles de alunos já formados e com os centos de alunos que ela forma todos os semestres. Então, essa é a ideia que tenho da Escola de Engenharia. Uma grande unidade, extremamente importante para a sociedade e a maior unidade da universidade, né? E vivências pessoais, assim, o senhor lembra de alguma coisa que gostaria de comentar com a gente? Vivências pessoais. Sim, quando eu cheguei ao Brasil não falava nada de português, agora falo um pouquinho, pelo menos. Então, os professores do curso de pós-graduação em Engenharia Civil, muitos deles se esforçaram para que eu conseguisse entender no início, para poder começar o curso, já que cheguei um mês antes de começar o curso de pós-graduação. Então, esse esforço me marcou muito no passado. Fora as diversas boas lembranças que a gente tem com os alunos, mas aí são muitas, inúmeras, não é? Professor, o que mudou no prédio da Escola de Engenharia com o restauro? Bom, algumas das funções vão mudar, não é? Porque algumas das atividades que ali se desenvolviam até 2008 não vão voltar para esse prédio, já foram realocadas em outro prédio. Então, o prédio da Escola de Engenharia hoje vai ser principalmente um prédio administrativo com algumas salas de aulas e auditório funcionando, além do memorial, tanto do CUE como da Escola de Engenharia, né? O senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre a obra? O que eu gostaria de comentar é que, como toda obra de restauro, ela tem muitas dificuldades. Esta obra teve dificuldades porque foram vários contratos, várias empresas, mas estamos aí. O que quero comentar é: terminou e está pronto. Agora é só usar. O próximo depoimento é do professor Rui Vicente Opperman, vice-reitor da URGS. Ele nos conta algumas recordações da sua época de estudante envolvendo o prédio centenário da Escola de Engenharia. Olha, eu, como todo ex-aluno da URGS, pelo menos na época em que eu fui ex-aluno, e nós tínhamos como principal atividade social as reuniões dançantes e os bailes que ocorriam em toda a universidade, na reitoria, nos diferentes centros acadêmicos, e como não pode deixar de ser também, no prédio da Escola de Engenharia tinha as catacumbas, e lá tínhamos, né, reuniões dançantes que eram sempre um motivo muito especial de se passar um sábado à noite, né, fazer uma grande diversão. Mas também meu irmão se formou em engenharia, né, e eu o acompanhava, ainda na época eu estava estudando no Julim, eu acompanhava para visitar, né, os diferentes laboratórios, salas de aula e a atividade cultural e estudantil que ocorria naquele prédio. Então o prédio, ele mora no inconsciente coletivo de todos nós que temos a URGS como nossa alma mater, como aquela instituição que nos formou. Professor, qual é para o senhor a importância da entrega deste prédio à comunidade após as obras de restauração e adaptação à acessibilidade universal? Ele tem vários significados. O principal deles é que nós estamos entregando mais um prédio do chamado campus histórico da URGS, né, que
participa junto com o restante da cidade, com o centro histórico, né, do qual nós fazemos parte, participa dessa grande reestruturação e reabilitação da nossa história arquitetônica e urbanística em Porto Alegre. Eu sou um grande crítico do que se fez em Porto Alegre com a demolição irrestrita de vários prédios, por exemplo, na Avenida Independência, que era uma avenida maravilhosa e que hoje se transformou numa coisa que não dá nem para descrever. Não? Então, essa ideia, esse projeto de restaurar os prédios é um projeto que tem a cara da URGS. Desde a sua implantação até hoje, mesmo que tenha se modificado na forma como ele tem trabalhado, e eu vejo que ele amadureceu bastante, ele, ao final e ao cabo, ele faz com que a URGS se integre ao centro histórico, que o prédio da engenharia é um prédio absolutamente dentro da história da universidade e da cidade. Basta olhar as fotos, basta olhar os registros que nós temos da época, né, que lá está o prédio como um dos prédios principais e primeiros que a universidade construiu, né, para a sua constituição como tal. Então, nós temos que festejar, e ao festejar também a gente tem que olhar para o futuro. Existem outros prédios que nós precisamos recuperar, não? E com certeza, num futuro não muito distante, nós teremos completado esse ciclo de restauração dos prédios históricos da universidade, fazendo com que mude completamente a cara do nosso centro histórico, porque a URGS faz parte desse centro histórico. E certamente será um grande prazer para todos nós, cidadãos, caminharmos pelo centro histórico e apreciarmos como a preservação do patrimônio histórico e cultural faz parte fundamental de uma sociedade que se quer civilizada, de uma sociedade que se quer avançada. Não? O avanço também passa, e principalmente passa, pela preservação do nosso passado. E convido a todos, acho que vai ser uma belíssima visita para todos nós, seja aqueles que têm a experiência pessoal, seja aqueles que por curiosidade querem ver como é que se construiu a nossa universidade. Lá está o prédio da engenharia para contribuir com esse trabalho. Encerrando o programa desta noite, o professor Carlos Alexandre Neto fala sobre as lembranças evocadas pelo prédio centenário da Escola de Engenharia. Como estudante, entre os anos de 1977 e 1982, eu fui algumas vezes lá ao prédio, não é? Mas havia um xerox muito ativo ali, né? Que era do CUE. Nós tínhamos sempre muito material para copiar, né? No curso, então eu ia com alguma frequência ali, e com menor frequência, depois do almoço no RU, às vezes íamos jogar ali, né? Havia jogos, né? Uma mesa de sinuca, né? Se não me engano tinha uma mesa de ping-pong também. Então a gente ia por ali, se encontrava para jogar depois do almoço. Mas foi, claro, uma vivência assim, muito pequena e eventual, porque eu passava o dia todo na Faculdade de Medicina, a antiga Faculdade de Medicina, que hoje é o ICBS. Professor, qual é o significado para o senhor da entrega deste prédio à comunidade após as intervenções realizadas pelo setor de patrimônio histórico? O prédio centenário, ele representa muito para a universidade, não é? Ele é o primeiro prédio que foi construído no estado para abrigar um curso universitário. O prédio é do ano 1900, não é? Quando ele foi finalizado. Um belíssimo palácio, não é, no estilo renascentista, para abrigar a Escola de Engenharia. Escola de Engenharia que é um dos 4 pilares formadores da Universidade de Porto Alegre, que foi fundada só em 1934. Então aquele prédio, ele tem, não é, um simbolismo que vai muito além do espaço físico do próprio prédio, né? Ele simboliza o nascimento da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele simboliza também a história da engenharia nesse estado, não é? Como o primeiro prédio da primeira escola de engenharia do estado, local por onde foram formados
muitas gerações de engenheiros aonde foram formados lideranças, não é? Estaduais e nacionais, tanto lideranças liberais como lideranças políticas também, e da vida pública do nosso próprio estado, da cidade e até do país. Esse prédio, então, ele representa tudo isso, não é? Não só a história da universidade, como a história de todas essas pessoas que por ali conviveram, não é? Que construíram a vida da universidade, mas construíram também de maneira muito importante a própria vida de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto do patrimônio histórico, eu acho que ele, na inauguração desse prédio centenário, ele realmente mostra a sua grande missão, que é resgatar e preservar essa belíssima história da universidade através dos seus prédios. Esse é um patrimônio cultural da cidade, não é? A cidade se desenvolveu durante um período, né, justamente na fase desse primeiro conjunto de prédios, não é? Que são os prédios construídos até mais ou menos 1930. Esse primeiro conjunto de prédios, muitos deles já restaurados, outros ainda em restauração, além da beleza arquitetônica que eles têm, eles contam muito do nascimento da própria história da universidade e contam da evolução da nossa cidade, do nosso estado até aquele momento. Então realmente nós teremos ali, não é, um evento carregado com muito simbolismo, muita história, não é, de reafirmação dos valores da universidade, e também é um evento que olha para o futuro, né? Outras tantas coisas tão importantes deverão acontecer nesse prédio. Ele continuará fazendo história e com a possibilidade de continuar contando histórias também. Apresentamos hoje uma edição especial de Momento do Patrimônio, com depoimentos sobre a entrega do prédio centenário da Escola de Engenharia. A cerimônia, que acontecerá na próxima quarta-feira, 2 de dezembro, será aberta às 16h30 e contará com as participações especiais do violonista Bruno Felipe Duarte, estudante do curso de música da URGS, e do coral da ADURGS. Venha comemorar conosco. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para saber como contribuir e para ter mais informações sobre a cerimônia de entrega do prédio centenário da Escola de Engenharia, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Edição de Claudionei Costa. Mesa de áudio de Kleber Trindade. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá.